Oi, gente, a paz do Senhor, bem-vindos a mais um devocional aqui no Além da Canção. E olha, cá estamos. Foi um pouco demorado? Foi um pouco demorado. Culpa de vocês? Provavelmente não, culpa minha. João 21, finalmente, e infelizmente, né? Mas esse júbilo e essa alegria é por termos conduzido a nossa alma a ler mais um livro da Bíblia, né? Se você acompanha aqui o Além da Canção, desde o início, nós temos aqui devocionais de capítulos isolados, mas nós temos aqui a leitura de Ruth, nós temos aqui a leitura de Eclesiastes e agora a leitura de João. Em tão pouco tempo de canal e com tantas falhas minhas, né, e inclusive peço desculpas para vocês, eu já estou aqui no 7º mês de gravidez e vocês sabem que além da minha gravidez, né, tenho uma vida bem corrida e é muito diferente eu pegar a Bíblia e ler para mim aqui, mas me propor a compartilhar isso com vocês, porque todos os devocionais que eu faço, gente, eu preciso fazer aqui, ó, um roteirozinho para poder gravar para vocês. Isso aqui é todo João, inclusive, eu estou pensando em disponibilizar essas anotações. Vocês querem? Comentem aqui abaixo se vocês querem as anotações, né? É basicamente o que a gente conversou, mas quem sabe alguém quer imprimir, quer anotar, né? Tem um caderno devocional e quer fazer umas colagens, umas anotações. Eu posso disponibilizar em PDF, mas para isso e para você saber onde que eu vou disponibilizar, não esquece de seguir o Além da Canção. Mas comentem aqui abaixo que a gente tenta pensar num jeitinho, talvez de deixar em algum link. Me falem, tá? Então eu sempre preciso fazer os roteiros, isso aqui requer tempo, né? Além da leitura em si, eu tento procurar bons estudos para dar uma lida, ainda que não de maneira muito profunda, porque eu sei que se eu me aprofundar demais eu vou falar mais do que eu. Você já sabe que eu falo muito, né, gente? Então é um grande desafio manter a constância no sentido das datas e dos dias que eu quero, terça e quinta, falho muito. Mas olha, João 21, chegamos. Glória a Deus. Se você já fez sua leitura, espero que tenha feito. Continua assistindo, se não, pausa, faz a leitura e volta para a gente continuar, que eu estou ansiosa para a gente compartilhar João 21. Então vamos lá. Jesus aparece pela terceira vez, desta vez à beira-mar. E eu quero já reler, na verdade eu quero reler com você o último versículo de João 21, que eu acho lindo. É um detalhe assim, mas eu acho bonito. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Concordo, João, concordo. Imagina, todos os dias da trajetória de Jesus, se fossem narrados, não daria para contar nos livros mesmo, não. Então vamos lá, temos aqui João 21 narrando ali mais um encontro de Jesus com os discípulos pós-ressurreto. E agora eles estão à beira-mar, né? Na verdade, Jesus está à beira-mar e Pedro, em determinado momento, né, antes de Jesus aparecer de fato à beira-mar, num determinado momento ali da história, Pedro e outros discípulos, né, Tomé, chamado de Dídimo, Natanael e os filhos de Zebedeu. Gente, o próprio João é filho de Zebedeu. Mas a gente já falou aqui que João é discreto no que se diz respeito a citar seu próprio nome, ainda que no seu próprio livro. Então, João é filho de Zebedeu, tá? Só para você saber aí. Em determinado momento, João fala, vou pescar. E apesar das pessoas criticarem o fato de Pedro ter dito vou pescar, como meio que dizendo, não vou mais ser discípulo, não vou mais... Jesus não criticou em nenhum momento essa atitude de Pedro, tá? Às vezes a gente se precipita em fazer isso. Pedro decide ir pescar, né? E aí os outros discípulos também vão com ele. Nós também vamos com você. E aí ficaram a noite toda tentando pescar alguma coisa e não conseguiram. E aí, logo pela manhã, gente, provavelmente é por isso que os discípulos não reconhecem Jesus, tá? Nesse pela manhã são as primeiras horas da manhã, tá? Essa narração se refere às primeiras horas da manhã. E aí Jesus, de lá da praia, grita aí, né, perguntando se eles haviam pescado alguma coisa. E eles dizem que não, né? Eles falam que não conseguiram pescar nada. E aí Jesus instrui eles a jogar a rede para o lado direito. E eles fazem isso, e quando eles
fazem isso, né? O verso 6 narra: assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixe. E os discípulos o discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: é o Senhor. Ele reconheceu Jesus de longe pelo que Jesus acabou de fazer. Jesus acabou de operar um milagre. E aí ele reconhece Jesus finalmente. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Não sei se ele se lança ao mar já na intenção de chegar perto de Jesus, né? Não sei por que João lança-se ao mar. Essa aqui me parece uma atitude de alguém que quer chegar logo perto de Jesus, ou não sei, há quem diga que ele estava querendo se esconder, porque estava ainda com vergonha de suas últimas atitudes, como, por exemplo, ter negado Jesus. E aí, quando eles chegam, né, os discípulos finalmente conseguem puxar a rede e trazem os peixes, né, são 153 grandes peixes, e aí Jesus já tinha feito uma fogueira à praia, ali na beira da praia, tinha pão e tinha alguns peixes, mas Jesus pede para eles trazerem mais alguns peixes, né, são homens famintos que passaram a noite toda pescando, então Jesus fala: traz mais alguns desses peixes, e faz ali um churrasco de peixe. E acho bonito porque Jesus diz assim: venham comer. Não estava pretendendo me emocionar, mas eu vejo um cuidado de Jesus aqui, sabe? E eu até tinha notado aqui: Jesus conhece as nossas necessidades. E eu vejo Jesus, apesar de ele ser o filho, eu vejo Jesus agindo como um pai aqui e alimentando seus filhos, né? Alimentando seus amigos. Ele não tem nem a intenção de trazer nenhum ensinamento e nenhuma grande palavra naquele momento. Ele só quer aproveitar o momento com aqueles homens que estão famintos e que tentaram a noite toda e se disponibilizaram a pescar a noite toda e não conseguiram, que agora estão com fome. E aí Jesus fala: venham comer, porque Jesus sabe as nossas necessidades, assim como sabia daqueles discípulos, né? Tanto que mais à frente, eu acredito que tudo aquilo aconteceu em silêncio. O texto diz assim: nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Eu sempre penso, gente, que quando as pessoas não conseguem reconhecer Jesus ali, assim como Maria não conseguiu reconhecer Jesus, eles que estavam ali à beira da praia, ainda que amanhecendo o dia não reconhece Jesus de início, eu imagino, gente, eu não li isso em canto nenhum, em nenhuma pesquisa, é uma conclusão minha e pode ser que você não concorde, mas eu imagino que o rosto de Jesus ressuscitado, que as feições do Jesus celestial que estava ali nas suas últimas horas com os discípulos, é um rosto diferente. Apesar de ser o mesmo Jesus que eles conheciam, é um Jesus glorificado, é um Jesus diferente. E poderia rolar alguma dúvida no coração deles: será que é Jesus? Será que é ele? E por isso que o texto fala: nenhum dos discípulos ousava perguntar, porque eu penso que alguém olhava para ele, achava ele diferente, mas sabia que talvez essa diferença fosse de fato porque ele agora é um Deus glorificado que está ali entre os homens, dando a eles a honra de ter ali um jantar, né? Um jantar não, um café da manhã, um churrasco de peixe juntamente com Jesus. E aí Jesus se dirige, gente, perdão aqui pelo, né, voltando, Jesus se dirige agora a Pedro e conversa com Pedro, essa conversa que é tão conhecida: você me ama? Sim, Jesus, eu amo. Apacente as minhas ovelhas. Na verdade, Jesus chega perguntando assim: ó, gente, você me ama mais do que a estes? Porque vocês lembram que em determinado momento Pedro fala assim: Senhor, por ti darei a minha vida. Pedro sempre quis ser um camarada que ama mais o Senhor do que todo mundo. Foi justamente nessa hora, inclusive, que Jesus disse: você vai me negar 3 vezes. Então Jesus traz isso para cá, para a conversa: você me ama mais do que estes me amam, do que estes outros discípulos? Jesus, né? Jesus perguntou diretamente, sem rudez: você não fala que me ama tanto? Sim, Jesus, eu amo. E ele pergunta de novo: você me ama? E ele disse: sim, Senhor, eu amo. E Jesus repete pela segunda vez o que ele já disse: apacente as minhas ovelhas. E a terceira vez Jesus pergunta:
Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste. Verso 17. Por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? Eu acredito que aqui traz a memória dele. Neguei Jesus 3 vezes, ele tá me perguntando 3 vezes, ele não esqueceu isso ainda. É como se Pedro pensasse a respeito disso, sabe? E ele fala, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe de tudo. E sabe que eu o amo. E Jesus diz a ele mais uma vez, apacente as minhas ovelhas. E aí, mais à frente, Jesus traz uma verdade para Pedro. Jesus primeiro fala, apacente as minhas ovelhas no sentido de cuide. Você vai cuidar de pessoas, você vai precisar guiar pessoas, assim como eu guiei os discípulos, assim como eu mostrei aos discípulos qual era o caminho. Você que vai fazer isso agora. Você tem a responsabilidade de cuidar das minhas ovelhas. É essa a sua missão. E aí, ele fala sobre essa grande missão e aí ele já traz um assunto diferente, que é o dia da morte de Pedro. Olha que confuso, ele já fala. O 18, em verdade digo a você que quando você era mais moço, você se cingia e andava por onde você queria. Você era o bom, você era o sanguíneo, você era o fortão. A gente sabe que Pedro tem esse temperamento, né? Você fazia o que você queria, mas vai chegar um tempo que você estenderá as mãos e outro o cingirá, ou seja, você vai ser prisioneiro por minha causa. E vão levar você para onde você não quer ir. E aí o verso seguinte, o 19, diz, Jesus disse isso para significar que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de falar isso, acrescentou, siga-me. E aí provavelmente ele se levanta e sai andando, né, com Pedro. Acredito que a conversa continuou acontecendo. E João vem logo atrás. A gente sabe que João está narrando coisas que ele viu, coisas que ele participou, coisas que ele esteve perto. Até essa parte da história, João ouviu Jesus falar para Pedro. E agora, João vem seguindo Pedro e Jesus. João vem mais atrás. Jesus chamou Pedro. João é curioso. E João vem mais atrás. Pedro olhou para trás e viu João seguindo eles. E disse assim, e quanto a esse, Senhor? Entendeu? E quanto a esse que vem aí atrás? E Jesus diz assim, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem a ver com isso? Quanto a você, siga-me. E aí até João diz, por conta disso espalhou-se um boato de que esse discípulo a quem Jesus amava não morreria. Ele disse, ora, mas Jesus não disse isso. Ele só disse, se eu quiser que ele permaneça até que eu venha, o que você tem a ver com isso? É uma hipótese. É como se aqui Jesus estivesse dizendo assim, Pedro, cuide da sua vida. Cuide da minha vontade para a sua vida e deixa de João de lado. João é outro propósito, é outra coisa, eu me entendo com João. Eu estou chamando você para conversar com você e eu quero que você se preocupe com você. É basicamente isso. É Jesus sendo Jesus, gente. Que Jesus dá uns abraços, umas coisas, umas palavras fofas, mas quando ele precisa também falar umas coisas fortes, ele fala e sem rodeios, né? E aqui ele falou diretamente, quase assim, faz o teu, benção, com Pedro, né? Cuide do que é seu, você não tem nada a ver com isso. E a gente precisa aprender isso também, né, gente? A gente cuidar do nosso, deixar Jesus cuidar da vida dos outros e a gente cuida da nossa, que a gente já dá um trabalhinho já cuidar da nossa. E aí, em seguida, né, já encerrando ali o capítulo 21 de João, Pedro, mais uma vez, fala que Jesus fez muitos milagres, né? E de que é como se ele dissesse assim, eu trouxe aqui para vocês, né? Organizei para vocês esse livro, fiz um compilado de muitas coisas que Jesus fez, mas ele fez muito mais. Mas aqui, o que eu escrevi é suficiente, e eu espero que seja suficiente para vocês entenderem o quanto Jesus é poderoso. Porque se tivesse que narrar tudo que ele fez, não ia caber os livros do mundo todo, vocês não iam conseguir nem ler. É quase isso que João está dizendo, sabe? E aí ele encerra justamente nesse texto que nós lemos. Nem todos os livros do mundo caberiam narrar tudo aquilo que Jesus fez, falou, né? E assim a gente termina João, todo o livro de João, que é um dos evangelhos mais importantes, e eu indico a você, inclusive, que leia-o novamente. Se você ler 50 vezes, você vai ver 50 vezes coisas diferentes. E aí eu tenho algumas lições. Primeiro é que Jesus sabe como resolver, como a gente já disse lá atrás. Jesus disse para eles, joga do lado direito a rede. Jesus sabe como fazer.
Conte para Jesus as suas necessidades, aquilo que você não consegue, e espere de Jesus a solução, porque ele sabe como resolver. E eu acho que não é só saber como resolver, é a hora que ele quer que se resolva. Até porque eu acredito que aqueles discípulos jogaram rede de todos os lados daquele barco a noite inteira. Mas quem sabe não era a hora que o peixe estava ali. Então Jesus sabe a hora e Jesus sabe como resolver. Creia no Deus que sabe como resolver a sua causa. A segunda lição é que Jesus sabe as nossas necessidades. A gente já trouxe isso, né? Foi a hora que eu senti a presença de Deus aqui. Em qualquer que seja a área da sua vida, o Senhor sabe os seus limites, o Senhor sabe até onde você suporta, o Senhor sabe até onde você aguenta. Confie nisso e revele isso para Ele. Quando você se sentir assim no limite, que eu sei que a gente se sente direto, né, gente, no limite, mas fale, exponha isso para Jesus e espere de Jesus o cuidado. Muitas vezes a gente já exprimiu, até em testemunhos na minha casa, na minha família, e de a gente sentir um alento de Deus. Sabe quando você sente um alívio, um remedinho que alivia ali até que a dor passe 100%, até que a ferida sare 100%, até que o tempo passe e amadureça? Tem um alívio que o Senhor pode disponibilizar para mim e para a sua vida, porque Ele sabe a nossa necessidade. Creia nisso, tenha confiança nisso, de que o Senhor não vai deixar passar do limite, porque Ele sabe qual é o seu limite, Ele sabe qual é a sua necessidade. Tenha essa confiança e essa convicção. A terceira lição é que Jesus está sempre disposto a perdoar. E eu aproveito aqui para me dirigir às pessoas que, quem sabe, estão afastados do caminho do Senhor, ou pessoas que não se sentem merecedoras do perdão de Deus. O inimigo, ele é especialista em trazer e jogar na nossa cara os nossos erros, as nossas limitações, mas sempre lembre que Jesus veio justamente porque a gente erra, justamente porque a gente peca, justamente para nos redimir. Então não deixe o inimigo soprar mentiras para você. Jesus veio justamente porque você peca, entende? Às vezes o inimigo quer trazer sempre para nós que a gente não merece estar perto de Jesus porque a gente peca. Mas é justamente por isso que a gente precisa estar perto de Jesus, porque Ele nos purifica, nos santifica. E perto dele nós desfrutaremos da amizade com o Espírito Santo e assim venceremos. A gente avança até ser dia perfeito e conquistarmos a vida eterna e a vida perfeita com Jesus sem mais pecados. Então não deixe o inimigo mentir para você. Você precisa estar perto de Jesus e Jesus está sempre disposto a te perdoar, assim como perdoou Pedro. 3 vezes ele negou Jesus, 3 vezes Jesus esteve disposto a ouvir dele que ele o amava. E aí, mais uma lição é aquela que Jesus deu para Pedro. Cuide da sua vida e deixa do outro. Isso aqui eu não vou nem me prolongar, que a gente já falou lá atrás, né? Cuide da sua vida. A gente... Eu me tenho me policiado muito com isso. Quando eu vou... que eu quero mais... eu engulo, eu quero emitir uma opinião sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, e eu lembro, mas a vida dele não é minha, a vida dele é a minha. E algo, gente, que a gente precisa se policiar. E é por isso que a gente precisa ler muito a Bíblia. Esse comportamento de me policiar para não falar, não cuidar da vida do outro, é algo que eu tenho porque eu lembro do que a Bíblia diz. Eu lendo a Bíblia, cada vez mais percebo isso. Faz o teu bem, para de falar da vida dos outros, cuida do teu, que se tu fizer o teu, tu já é guerreira vitoriosa no Senhor, né? Somos. Tenhamos isso em mente. E a última lição, na verdade, é uma conclusão já do que lemos em João. Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, ao Jesus que é Filho de Deus e ao Jesus que faz milagres, faz o que ninguém faz, vai onde ninguém vai, entra onde ninguém entra. E o mais importante, como a gente já conversou aqui durante os devocionais de João, Jesus vem e faz milagres, provê aquilo que a gente precisa, Ele é o nosso alívio, é o nosso alento, é o nosso amigo, mas o mais importante, Ele morreu por nós para nos garantir vida eterna. Esse é o maior milagre de todos. E esse foi o principal motivo pelo qual João escreveu o seu livro, para que a gente cresça no Deus Todo-Poderoso que morreu por nós para nos dar vida eterna. Amém, gente? Deus abençoe você, obrigado por acompanhar toda a leitura de João. Se você, quem sabe, está vendo aqui o finalzinho, volta, né? Porque tem todos os outros capítulos. Indica para alguém esses devocionais de João, que eu sei que vai abençoar muito a vida de muita gente. Inclusive, você pode enviar para alguém que não é crente, tá? Uma maneira de você evangelizar. Vamos orar? Pai, obrigada.
Obrigada porque o Senhor nos ajudou a concluir mais um santo livro da Tua Palavra. Nós estamos muito felizes e alegres pelo Senhor ter nos ajudado a perseverar. E juntos aqui em família, cada um no seu lar, na sua realidade, no seu tempo, dentro do seu esforço, lemos todo o Evangelho segundo João. Obrigado por ter inspirado o teu servo lá tantos anos atrás e ter permitido, Pai, que o tempo e sob a tua vontade tivéssemos o privilégio de ter nas nossas mãos a Bíblia Sagrada, que tantos não têm esse privilégio e tanto desejam. Obrigada por nos permitir ler e compartilhar os ensinamentos e revelações que o Espírito Santo nos dá. Nos ajude a aplicar cada palavra, a ter a nossa fé aumentada e a cada vez mais sermos gratos pela salvação proporcionada por Jesus através da cruz. Nós te agradecemos por tudo, Jesus, e que o Espírito Santo nos ajude a viver a tua palavra cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, muito feliz que terminamos João e vamos ver qual será a próxima aventura aqui no Além da Canção. Deus abençoe e até o próximo devocional.